Esta é uma das palavras mais importantes que Deus me deu nos últimos tempos, porque ela está recheada de revelações e de aplicações que eu quero apresentar para vocês. Cada uma das portas deste capítulo, aqui são 10 portas, tem algo a nos ensinar, e rapidamente eu vou passar para cada uma delas. A primeira das portas a ser restaurada foi a porta das ovelhas. No capítulo 3 de Neemias, versos 1 e 2, diz o seguinte: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhes as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem, até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Interessante Deus dar o nome das pessoas. Nós não vamos ter aqui um livro para escrever o nome de todos vocês que trabalharam, mas eu quero que você saiba que no livro da vida estará escrito o seu nome e o que você fez neste tempo de reconstrução. Você pode receber em nome de Jesus? A porta das ovelhas era a porta assim chamada, porque ali ficavam os rebanhos de ovelhas que eram vendidos para os sacerdotes levarem para o sacrifício. Então os pastores, quando vinham do campo para vender as suas ovelhas, eles entravam naquela porta e aguardaram os sacerdotes que vinham para fazer uma análise daqueles animais, quais eram perfeitos para serem usados no sacrifício. Mas a porta das ovelhas, irmãos, fala de Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Dali literalmente a ovelha era levada para o altar do sacrifício. Esta porta hoje não se chama mais porta das ovelhas, chama-se porta do leão. Porque Jesus veio na primeira vez como ovelha, mas virá na segunda vez como leão da tribo de Judá. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mas não existe restauração que não comece por um encontro com Jesus, o nosso Salvador. Então eu quero dizer para você, que se você ainda não teve Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo pelos seus pecados, você precisa disso, porque a restauração verdadeira do ser humano começa com o encontro pessoal dele com o Salvador. Você não precisa morrer nos seus pecados, porque já há alguém que morreu pelos seus pecados. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Então restaurar a porta das ovelhas é dar a vida para o Salvador, é aceitar o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse quando olhou para Jesus. Significa restaurar a porta da comunhão com Deus. Amém? Então a igreja tem esse chamado. Nós estamos reconstruindo, limpamos, tem muitas coisas que vão ter que ser refeitas, mas não podemos nos esquecer que o mais importante do nosso chamado é consertar esta visão de que o chamado da igreja é ganhar as vidas, aquelas que estão perdidas e que reconheçam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Esse é o nosso chamado, esta é a nossa missão. O centro da mensagem tem que ser a cruz. Hoje já se fala de tantas coisas nos púlpitos. Nós devemos sempre falar de Cristo, porque sem o Cordeiro de Deus não há salvação. A segunda porta que foi restaurada foi a porta dos peixes. Os versos 3 a 5 diz o seguinte: os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós,
Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Esse é um bom nome para você dar para um filho teu, Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. A porta dos peixes era assim chamada porque ali os mercadores de peixe que vinham tanto da Fenícia quanto do mar da Galileia traziam os seus peixes para serem comercializados na cidade. Para o povo hebreu, o peixe era um alimento que se comia no cotidiano, que era mais barato do que a carne de carneiro ou até mesmo a carne de vaca. Então, aquela porta, ao ser restaurada, nos fala do nosso chamado. Porque quando Jesus chamou a Pedro, ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A igreja, quando restaura a porta dos peixes, significa que ela tem que restaurar a visão de que o nosso chamado é pescar os peixes que vão pular na rede. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, você é um pescador de peixes, e ele usa desta metáfora, desta analogia para dizer: eu vou te dar um propósito maior. Você não vai só viver para trabalhar, o teu trabalho será instrumento para o teu sustento, mas você vai entender que o chamado teu, o teu propósito é ganhar vidas. Então você vai ser pescadores de almas. E eu quero te dizer que este tempo Deus está restaurando a visão da igreja, porque todo mundo está entendendo o seu papel e o seu chamado de ganhar os perdidos, de anunciar que há uma resposta para este mundo, e a resposta tem um nome, e o nome é o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir, dizer: eu creio. Então isto significa que na sua vida você precisa restaurar esta visão de que os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, a tua inteligência, as oportunidades que Deus te deu, não podem ser simplesmente um instrumento de sustento. Tem que ter um propósito eterno, maior. A igreja precisa entender que Deus nos chamou a todos para sermos pescadores de vidas. Então, quando a igreja restaura a porta dos peixes, na verdade ela está restaurando a visão e o propósito de que todos nós fomos chamados para ganhar as vidas. Amém? A terceira porta a ser restaurada é a porta velha. O versículo 6 diz assim: Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Essa porta também era chamada de porta de esquina. E ela é citada na palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 38, a Bíblia diz assim. Jeremias diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Diga: para o Senhor. Desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Salmos 93, versículo 2 diz assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Nós vivemos em tempos de modernidade. O mundo está mudando. Os especialistas dizem que em 20 anos surgirão 50% de todas as profissões que acontecerão nesses 20 anos. Elas não existem ainda. Significa que o mundo está mudando. Há 20 anos atrás, quando me falaram de internet, eu falava: internet, o que é isso? A velocidade de mudança do mundo é muito grande. Mas eu quero dizer para você que ainda que o mundo
esteja se renovando em tecnologia, em avanços, existe algo que é eterno, que é o nosso Deus. E nós não podemos nos esquecer que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Amém? O nosso Deus é eterno, é imutável. Então as suas leis, a sua vontade, as suas verdades são imutáveis. John Stott certa vez pregou uma mensagem linda chamada The New World and the Old Word. O novo mundo e a velha palavra. A palavra de Deus, ela se encaixa em qualquer tempo. Ela transforma as vidas em qualquer tempo. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que passarão os céus e a terra, as minhas palavras permanecerão, é porque o seu conselho é eterno. Então os mesmos anseios, as mesmas necessidades do homem de 2000 anos atrás são as de hoje. Significa que a igreja, ao restaurar a porta velha, tem que entender que podemos sim nos modernizar na maneira de nos apresentar, mas o cerne da nossa mensagem, o fundamento da nossa palavra ainda está no nosso Deus, que é imutável, que é eterno, que está antes da eternidade. Amém? E diz a palavra, desde a eternidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém, igreja? Então continue, igreja, a pregar, a proclamar, a crer. O Deus Todo-Poderoso, que é imutável. E ainda, como diz a palavra em Miqueias capítulo 5, versículo 2, falando do nascimento do Messias, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Restaurar a porta velha significa restaurar a porta de entrada, assim como a porta de saída. A porta é um instrumento de sair, mas também de entrar. É um instrumento de proteger e guardar. Então, seja nas nossas saídas, nas nossas manifestações, das nossas convicções, das nossas ações, nós devemos passar pela porta velha restaurada, que é o fundamento da palavra de Deus, que é eterna, e de Jesus Cristo, o seu Filho, que desde a antiguidade foi prometido para o mundo como seu Salvador. Então, seja naquilo que nós deixamos entrar para as nossas vidas, seja daquilo que sai como manifestação das nossas convicções, palavras e ações, devemos restaurar aquilo que é antigo, porque é eterno, e viver hoje, no mundo moderno. Eu me lembro que quando o Ramon voltou do seminário lá nos Estados Unidos, eu estava conversando com a Lília, e ele falou: como é que eu devo me portar? Como é que eu devo me vestir? Eu falei: eu não quero você como um jovem velho. Eu não quero você lá na frente de terno e gravata. Eu quero você como um jovem. Pode ir de tênis, de calça jeans, pode ir de camiseta. Eu quero que você pareça jovem, mas que a tua palavra seja a palavra, a mesma palavra que eu prego. E que se Jesus não voltar, aquele seu sucessor vai pregar também. Porque nós podemos nos modernizar na nossa aparência, mas o nosso coração ainda crê na palavra eterna, que desde os dias da eternidade foi liberada através de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. A nossa igreja, uma igreja odierna, moderna, contemporânea, mas que está sobre o fundamento eterno, imutável da palavra de Deus. Amém? A quarta porta a ser restaurada é a porta do vale. No versículo 13 diz assim: a porta do vale reparou-a Hanun e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha, até
a porta do monturo. A porta do vale, irmãos, ela é assim chamada porque ela era uma das duas portas. A outra é a porta do lixo, que eu vou mencionar depois de maneira mais pormenorizada. Ela dava para o vale do Inom. Jerusalém é uma cidade de montes e vales. Esta porta dava, portanto, para o vale de Inom. E esta porta, ela tem muito significado. Sabe por quê, queridos? Porque na vida da gente, nós temos altos e baixos. Nós temos montanhas e vales. Qualquer um de vocês que já viveu um pouco, sabe disso. Que a vida não é feita só de momentos alegres. Há momentos tristes, momentos de perdas, momentos de conquistas. Há momentos de enfermidade, de dor, de morte, de depressão, de tristeza. Mas também há momentos de alegria, de nascimentos, de casamentos, de restaurações. Amém ou não? Mas a palavra de Deus diz que nós não andamos sozinhos. Porque há um que caminha conosco, que é chamado nas Escrituras de o lírio dos vales, a estrela da manhã. Como faz diferença na vida você passar por um momento de vale e sentir a presença do Senhor. A Bíblia também fala de vales e compara os vales, porque o vale em Israel é um lugar de sombra. Quando o sol começa a se pôr, o primeiro lugar que escurece são os vales, porque a montanha cobre a luz do sol. E Davi no Salmo 23, quando ele fala da morte, ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado do pastor me consolam. Se você já viveu um pouco mais, você já perdeu alguém que você ama muito. Eu já perdi meus pais, eu já perdi meu irmão. E queridos, como é maravilhoso andar no vale da sombra da morte, junto com o Salvador. Então restaurar a porta dos vales é restaurar a comunhão com aquele que anda conosco, tanto quando estamos nos lugares altos, quanto quando estamos nos lugares baixos. E eu quero declarar para você que talvez esteja vivendo um momento de depressão, de tristeza, de angústia, de dor, de perdas, que você não está sozinho, que Ele, Jesus, o lírio dos vales, vai trazer perfume, vai trazer esperança para a tua vida, porque Ele anda conosco. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, igreja? Todos os vales que você passa, Ele está com você. Mas tem um vale que Ele andou para que você nunca tenha que ir. E este vale é o vale que deu o nome dessa porta, o Vale de Inom. Na Bíblia, quando fala do inferno, Geena, isso é uma transliteração para o grego. Ge é terra, Ge é terra. Geografia é a grafia da terra. Ge é terra no grego. Geena, esse Ge é a terra de Inom. E eu vou explicar um pouco mais a razão disso quando eu falar do Vale de Inom. Mas o que Jesus está dizendo para você é: eu ando com você em todos os vales, os mais profundos, mas no inferno você não precisa ir, porque eu fui no teu lugar. Glória a Deus, irmãos. Você está crendo em Jesus? Então diga assim: para lá eu não vou, porque o meu Senhor já foi.
Então, restaurar a porta do vale significa restaurar a confiança. Não adianta a gente trazer uma mensagem de dizer que você nunca vai passar por provas, porque vai, meu irmão. Qualquer um que prega diferente disso está te mentindo. Faz parte da vida. Mas uma coisa é você andar lá sozinho, e a outra coisa é você estar com aquele que é todo poderoso, com aquele que te guarda. Como diz o salmista no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando você está no vale da sombra da morte, a sombra do Onipotente sobrepuja a sombra da vida, e você está seguro. Amém, igreja? Eu quero dizer para você que Jesus está vivo. E Ele está com você na tua luta. Quando você passar pelas tribulações da vida, não pense que você está sozinho, porque Ele está com você. Ele prometeu, e Ele cumpre o que Ele promete. Nós não temos que mentir para as pessoas que não conhecem a Deus. A luta, a dor, as perdas, a catástrofe vem para todos. Só que quem tem o Senhor está seguro. Eu me lembro que quando eu perdi minha mãe, eu vivi momentos de depressão profunda, mas eu vivi momentos gloriosos de ser tomado no colo pelo Senhor. Eu quero te dizer, meu querido, que se você está sofrendo hoje, e às vezes a dor é tão profunda que ela chega a ser palpável, eu quero te dizer que Deus te ama, e que Ele tem resposta, Ele tem cura, Ele tem consolo, Ele tem esperança. A sua presença é transformadora. Amém, igreja? Restaura a porta do vale na tua vida, porque você não está sozinho, e as pessoas precisam saber disso. As pessoas aí fora, queridos, estão tirando a vida, porque muitas vezes a dor é tão profunda que elas não aguentam viver. E muitas vezes isso acontece até com pastores. Nós precisamos restaurar a porta do vale na mensagem da igreja, a mensagem de consolo, a mensagem de esperança, a mensagem do afago, do abraço. Nós nos sentimos tão abraçados pelos nossos vizinhos. Que maravilhoso sentir assim. Compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. Senhor Jesus veio para os que sofrem. Ele disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Amém? A próxima porta é a porta do lixo. Capítulo 3, versículo 14 diz assim: a porta do monturo, ou a porta do lixo, reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta do lixo era literalmente o lixão de Jerusalém. É para lá que se levava os lixos, todo o lixo da cidade, e onde se queimava. Então, naturalmente, a porta do lixo era por onde passava o lixo. Mas ao longo da história, este vale de Inom, onde era o lixão da cidade, passou a ser o lugar onde Israel, quando se desviou de Deus e começou a adorar ídolos, começou a adorar um Deus chamado Moloque. Este Deus, ele exigia que pais sacrificassem seus filhos pequenos no fogo. A própria palavra Moleque, que nós usamos, vem dessa raiz, porque moleques eram os meninos sacrificados ao deus Moloque. Então não chame o seu filho de moleque, chama de guri, chama de piá, chama do que você quiser, mas não chama de moleque. É uma palavra
revestida, né, de um significado ruim. Houve um rei chamado Josias, que quando fez uma reforma espiritual, lá em 2 Reis capítulo 23, versículo 10, diz assim: também profanou a Tofete. Tofete no hebraico significa lugar do fogo, que está no vale dos filhos de Non, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O rei Josias, quando assumiu o trono, ele pôs um fim nesta adoração a Moloque, quebrou os altares e proibiu que se matassem os filhos dos hebreus em sacrifício a Moloque. Queridos, a porta do lixo nos traz alguns ensinamentos importantes. Em primeiro lugar, existem coisas na sua vida que você está guardando dentro do teu coração, que tem que ser jogado no lixo. Porque quando você não acumula lixo dentro da sua casa, aquilo traz contaminação, mau cheiro, bactérias proliferam. Então o lixo tem que ser posto para fora. Então eu estou falando de pensamentos ruins, eu estou falando de sentimentos maldosos, de ressentimentos, de raiva, de orgulho, de pensamentos tóxicos que te levam a adoecer, se não física, pelo menos emocional e espiritualmente. Mas por outro lado, esta porta restaurada também nos ensina que nós temos responsabilidade e não devemos permitir que os nossos filhos sejam sacrificados a Moloque. E hoje os nossos filhos estão sendo sacrificados quando eles são entregues na prostituição, quando eles são entregues para as drogas, quando os pais muitas vezes fecham seus olhos e deixam que este mundo que só tem coisas para destruir avassalem a vida dos nossos filhos. E a igreja tem que tomar posição contra isso. Pais, vocês são responsáveis por fazerem uma reforma na vida dos seus filhos. Primeiro, tirando o lixo da sua vida, tendo uma vida para a glória de Deus, vivendo uma vida limpa, de exemplo para eles. Em segundo lugar, estando atento a eles. Filhas que são amadas e cuidadas pelos seus pais, não se entregam tão facilmente a homens em busca de um amor prometido e não cumprido. Portanto, restaurar a porta do lixo significa que a igreja tem que botar para fora o lixo, para que nós que somos a igreja, eu queria que você olhasse para a pessoa do teu lado e diga: a igreja é você. Diga: nós estamos num templo, mas a igreja é você. Então restaurar a porta do lixo na tua vida significa botar para fora aquilo que é ruim, aquilo que apodrece. Mas significa também que a igreja tem um papel e um chamado para a juventude. Eu louvo a Deus porque os jovens dessa igreja são mais crentes que os pais. Nessa igreja os pais não ficam falando: ai, pastor, cuida do meu filho porque ele é um problema. Não, aqui é os filhos que chegam: pai, cuida, pastor, cuida do meu pai que ele é um problema. Uma geração que está sendo sarada, que está entendendo que lixo tem que estar do lado de fora e não do lado de dentro. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é o nosso chamado para transformar o mundo. O Vale de Non, portanto, quando Jesus fala nas escrituras do inferno, ele usa a metáfora daquele vale. Quando a Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dente, ele está usando os gritos, os gemidos das mães cujos filhos estavam sendo sacrificados e sendo mortos, queimados ao deus Moloque.
E as mães muitas vezes desesperadas, porque os seus maridos, por conta de querer enriquecer e ter prosperidade, estavam sacrificando seus filhos ao deus Moloque. Cuidado, não faça qualquer negócio para ganhar dinheiro. Muita gente perde os seus filhos, porque a única coisa que fez na vida foi se importar com ganhar dinheiro. Mas nós vamos dizer não. A igreja está aqui, se levanta para dizer que Moloque vai perder e que a adoração vai ser ao Senhor Jesus. E a adoração que Ele pede não é um sacrifício de morte, mas é de vida. Então, restaurar a porta do lixo significa botar para fora todo o lixo que está dentro de nós e lutar pelos nossos filhos. Amém? A sexta e a sétima porta eu coloquei juntas, porque uma é a porta da fonte e a outra a porta da água. Está nos versículos 15, 26 e 27. A porta da fonte separou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele edificou e a cobriu. Ele assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. E os versos 26 a 27. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção de frente da torre, grande e alta, até o muro de Ofel. Essas duas portas elas eram muito importantes, porque vocês sabem que em uma cidade murada, em período de cerco, os inimigos querem fazer com que o povo tenha que abrir as portas quando acaba o alimento e quando acaba a água. Acontece que foi feito um túnel. Eu não sei se quantos de vocês já caminharam pelo túnel de Ezequias comigo em Jerusalém. É um túnel que ligava literalmente uma fonte do lado de fora das muralhas até o tanque de Siloé. Ezequias fez isso. Ele ligou o Gihon até o lugar onde se tornou o tanque de Siloé, de maneira que quando a muralha estava fechada, eles continuavam tendo água para beber. Agora, de quem falam essas duas portas? Quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Você não vive sem água, você não vive sem Jesus. Jesus diz: quem crê em mim, ele disse para a mulher samaritana: se você beber da água que eu te der para beber, você nunca mais terá sede. Se você beber desta água que você está bebendo do poço, você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede. E no 8º dia da festa dos tabernáculos, ele gritou: eia, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu quero declarar para você que restaurar as portas de água significa literalmente o fluir do Espírito Santo dentro de você. Quantos aqui estão secos hoje? Eu quero te dizer que o Espírito de Deus é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não tem que viver assim, seco, sem esperança, sem alegria. Está faltando água da vida, que é Jesus. Amém? A 8ª porta é a porta dos cavalos. Neemias 3:28 diz assim: para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Basicamente eu quero dizer duas coisas a respeito dessa porta. Primeiro, o cavalo nas escrituras é um animal de guerra. O transporte era feito pelos burros e jumentos. Era por ali que saíam os cavaleiros quando iam para a batalha. E lá nas escrituras, diz a palavra assim, em Jeremias capítulo 31, versículo 40. Aqui está falando no final da guerra do Armagedon.
todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Todos nós temos as nossas guerras, e é triste viver em guerra. Guerras pessoais, guerras familiares, guerras entre nações. Onde existe guerra, existe morte. E onde existe guerra, todo mundo perde. Até os conquistadores perdem. Mas esta porta é a porta que vai anunciar os vencedores da batalha final, quando Jesus virá para governar o mundo em justiça e em paz. Cutuca o irmão do teu lado e diga: você não foi chamado para a guerra. Você foi chamado para ser um pacificador. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. A terra não será conquistada pelos conquistadores, mas pelos pacificadores. Então, restaurar a porta da guerra significa que nós temos que estar prontos para guerrear contra o mundo espiritual, mas nos lembrar que a nossa guerra e a nossa arma é o amor. Você não foi chamado para arma. A nossa arma é o amor. A nossa arma é a palavra. O que vai derrotar o anticristo é a palavra. É a palavra, não é a arma, não. A nona porta, e a mais importante delas, é a porta oriental. Já estou acabando. Neemias 3:29 diz assim: depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois deles Semaías, filho de Secarias, guarda da porta oriental. Eu quero contar uma coisa para vocês. Essa porta, quem já foi a Jerusalém alguma vez? Vocês se lembram quando vocês estão lá no Monte das Oliveiras e vocês olham para o muro? É uma porta que está fechada. Esta porta oriental era a porta que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano até os Santos dos Santos para fazer o sacrifício pelos pecados. Ezequiel, que profetizou no exílio babilônico, no 6º século antes de Cristo, ele diz assim: a glória do Senhor saiu por esta porta, pelo vale de Cedron, que é aquele vale que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, que é onde estava o templo, e partiu de volta para Deus. A glória de Deus saiu do templo, passou pelo vale de Cedron, e do Monte das Oliveiras foi para Deus. Deixa eu perguntar: por que porta Jesus entrou no dia que ele entrou lá no domingo de Ramos? Por que porta que ele entrou? Por essa porta. E foi por lá que ele saiu. E vocês se lembram de onde Jesus subiu aos céus? Do Monte das Oliveiras. A glória de Deus entrou, a glória de Deus saiu e foi para o Pai. Ezequiel estava vendo a glória de Deus na pessoa de Jesus. Porque no momento que Jesus saiu e foi para os céus, Deus não mais se manifestou naquele templo. Mas Ezequiel continua profetizando, ele continua tendo uma visão em que Deus mostra para ele a glória de Deus retornando. E diz assim, está lá em Ezequiel 43, de 3 a 5. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Entrou de novo, irmãos. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. No capítulo 44, versículos 1 e 2, ele diz assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, essa mesma porta que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá,
ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Detalhe: quando Suleimão Magnífico, em 1517, entrou em Jerusalém, ele ouviu uns rumores que o Messias judeu ia entrar por aquela porta. Então ele falou assim: eu vou impedir que isso aconteça. O que ele fez? Botou um cemitério árabe bem na frente da porta, porque ele sabe que um rabino jamais pisa em cemitério, para não se contaminar. E aí em seguida ele fechou a porta, achando que impedia a profecia, sem saber que ele estava cumprindo a profecia. A porta está fechada até hoje. Detalhe: no ano de 1967, o rei Hussein da Jordânia, no início do ano, estava com um plano magnífico de fazer daquela região ali um complexo hoteleiro para os muçulmanos que viriam do mundo inteiro para adorar lá no templo, nos dois edifícios, né? No Domo da Rocha e na Mesquita de Al-Aqsa. Então ele falou: nós vamos abrir aquela porta. Mas Deus falou que não. Aquela porta só vai abrir quando o Messias voltar. Aí ela vai ser aberta e ele vai entrar de novo por ela. O que aconteceu? Antes dele fazer o que ele disse que ia fazer, estourou a guerra dos 6 dias. E o templo e a região do templo voltou para as mãos do povo de Israel. E a porta permanece fechada até hoje.